Emmanuel, Paulo e Estevão. Segunda parte. Capítulo 2. O Tecelão. Apesar de acostumados ao espetáculo permanente da chegada de estrangeiros à cidade, dada a sua privilegiada situação no deserto, os transeuntes de Palmira notaram, com profundo interesse, a passagem daquele beduíno, seguido de humilde serviçal, a puxar um mísero camelo arquejante de cansaço. Sem dúvida, reconhecem-lhe o perfil de judeu nos traços característicos do rosto, na energia serena que lhe transparece do olhar. Saulo, por sua vez, transita com ar indiferente, como se convivesse naquele cenário de há muito tempo. Ciente de que o irmão do antigo mestre era ali negociante dos mais conhecidos e abastados, não teve dificuldade em obter informações de um compatrício que lhe indicou a residência. Acomodando-se numa estalagem comum para refazer-se das fadigas da viagem, consultou a bolsa para regular o seu programa. O dinheiro esgotava-se, mal chegaria para remunerar o companheiro dedicado, que lhe fora amigo fiel em toda a penosa viagem. Depois de informado do quantum a pagar, verificando a insuficiência dos recursos, fala-lhe com humildade. Judá, de momento não tenho bastante para compensar melhor o serviço que me prestaste. Entretanto, dou-te a metade da importância e mais o camelo em pagamento do restante. O próprio servo comove-se com o tom humilde da proposta. Não precisa tanto, senhor. Responde confuso. O valor do animal basta e sobra. Desse modo não ficará desprevenido. Contento-me com algumas moedas, apenas o necessário para me custear a volta. Saulo tem para ele um olhar de reconhecimento e, alegando a impossibilidade de o reter por mais tempo, despede-o com expressões de conforto e votos de feliz regresso a Damasco. Depois, recolhendo-se ao quarto pobre que tomara, entra a meditar acuradamente nos últimos acontecimentos da sua vida. Está só, sem parentes, sem amigos, sem dinheiro. Pouco antes daquela resolução de partir no encalço de Ananias, não vacilaria em decretar a morte de quem profetizasse o futuro que eu esperava. Sua existência, seus planos, estavam transformados nos detalhes mais íntimos. Que fazer agora? E se não encontrasse em Palmira o socorro de Gamaliel, conforme aguardava em suas esperanças secretas? Considere, então, a extensão das dificuldades que se desdobram aos seus olhos. Tudo difícil. Está como o homem que houvesse perdido a família, a pátria e o lar. Profunda amargura ameaça invadir-lhe o coração. Repentinamente, porém, recorda-se do Cristo e a lembrança da visão gloriosa enche-lhe de conforto o espírito desolado. Confiando muito mais naquele que lhe estender as mãos do que em suas próprias forças, procura acalmar os sobressaltos íntimos, dando repouso ao corpo fatigado. No dia seguinte, manhã alta, sai à rua, preocupado e ansioso. Obedecendo aos informes recolhidos,
para a porta de confortável edifício, à frente do qual funcionam grandes lojas comerciais. Procurando Ezequias, é logo atendido por um homem idoso, de semblante risonho e respeitável, que o saúda com muita simpatia. Trata-se do irmão de Gamaliel, que logo se familiarizando com o patrício recém-chegado de longe, proporciona-lhe confortadora palestra. Buscando informar-se delicadamente a respeito do venerável rabino de Jerusalém, Saulo obtém de Ezequias os esclarecimentos necessários, tomado de profundo interesse. Meu irmão, Diz ele preocupado, desde que chegou a Palmira, parece-me muito diferente. É possível que a mudança de Jerusalém tenha influído para essa profunda transformação. A diferença do ambiente social, a alteração de hábitos, o clima, a ausência dos trabalhos usuais, tudo isso pode ter prejudicado a saúde. Como assim? pergunta o moço, sem dissimular a estranheza. Passa dias e dias numa cabana abandonada que possuo à sombra de algumas tamareiras, num dos muitos oásis que nos rodeiam. E isso, veja, tão só para ler e meditar um manuscrito sem importância que não consegui compreender. Além disso, parece-me completamente desinteressado de nossas práticas religiosas. Vive como que alheio ao mundo. Fala em visões do céu. Refere-se constantemente a um carpinteiro que se transformou em Messias do povo e alimentava-se de coisas imaginárias, de sonhos irreais. Às vezes, é com profundo pesar que lhe observo a decadência mental. Minha mulher, porém, tudo atribui à idade avançada, e eu quero crer seja antes, ou pelo menos em grande parte, devido à intensidade do estudo, das meditações prolongadas. Ezequias faz uma pausa, enquanto Saulo fixa nele o olhar percussiente e significativo, compreendendo a condição do velho mestre. Há uma nova observação do moço tarcense, continua o outro locaz. No seio de minha família, Gamaliel é tratado como se for o nosso pai. Aliás, devo meu início de vida às suas imensas dedicações fraternais. Por isso mesmo, eu e minha mulher combinamos com os filhinhos relativamente à atmosfera de paz que deverá cercar aqui o prezado e nobre enfermo. Quando ele discorre sobre as ilusões religiosas que o empolgam, no seu desequilíbrio mental, ninguém nesta casa o contradiz. Já sabemos que não fala mais por si. A mentalidade poderosa esmaeceu, a estrela se apagou. Considerando essas penosas circunstâncias, ainda rendo graças a Deus que me trouxe aqui para terminar seus dias aquecido pelo nosso afeto familiar e indene do escárnio que talvez pudesse ser objeto em Jerusalém, onde nem todos estão à altura de lhe compreender e honrar o passado ilustre. Mas a cidade sempre venerou nele um mestre inesquecível. Ajunta o rapaz, como se quisesse defender seus próprios sentimentos de amizade e admiração. Sim, Esclarece o negociante convicto. um homem do seu nível intelectual estaria preparado a entender tudo, mas e os outros? O Senhor não ignora naturalmente a perseguição implacável
movida pelas autoridades do Sinédrio e do Templo, contra os simpatizantes do famoso carpinteiro Nazareno. Palmira teve notícia dos fatos, por intermédio de inúmeros patrícios pobres que deixaram Jerusalém à pressa, ameaçados de prisão e morte. Ora, foi justamente com a personalidade desse homem que Gamaliel deu as primeiras demonstrações de fraqueza mental. Se estivesse por lá, que seria da sua velhice desamparada? Naturalmente, muitos amigos, como o Senhor, estariam apostos para a defesa, mas o caso podia tomar aspectos mais graves, surgirem inimigos políticos reclamando medidas ingratas. E de nossa parte, nada poderíamos tentar para restabelecer a situação, porque, na verdade, a sua loucura é pacífica, quase imperceptível, e de maneira alguma conseguiríamos suportar sua apologia ao scelerado que o Sinédrio mandou à cruz dos ladrões. Saulo sente extremo mal-estar ouvindo aquelas observações, agora tão injustas e superficiais ao seu ver. Compreende a delicadeza do momento e a natureza dos recursos psicológicos a empregar para não se comprometer, agravando ainda mais a posição do mestre ilustre. Desejando imprimir novo rumo à conversa, pergunta com serenidade: E os médicos? Qual a opinião dos entendidos? No último exame a que se submeteu, por insistência nossa, descobriram que o estimado doente, além de perturbado, padece de singular astenia orgânica, que lhe vai consumindo as últimas forças vitais. Saulo faz ainda algumas observações, contristado, e depois de reconsiderar as primeiras impressões relativamente à amável hospitalidade de Ezequias, auxiliado por um pequeno servo da casa, demanda o local onde o antigo mentor o recebe com surpresa e alegria. O ex-discípulo nota que Gamaliel, com efeito, apresenta sintomas de profundo abatimento. É com infinito júbilo que o aperta afetuosamente nos braços, osculando-lhe amoroso as mãos encarquilhadas e trêmulas. Seus cabelos parecem mais brancos. A epiderme sulcada de rugas veneráveis dá a impressão do alabastro, uma palidez indefinível. Falam longamente das saudades, dos sucessos de Jerusalém, dos amigos distantes. Depois dos preâmbulos afetuosos, o moço tarcense relata ao mestre venerando as graças recolhidas às portas de Damasco. A voz de Saulo tem a inflexão vibrante da paixão e da sinceridade que costuma imprimir às emoções próprias. O velhinho ouve-lhe a narrativa com indizível espanto. Nos olhos vivos e serenos rorejam lágrimas de emoção que não chegam a cair. Aquela prova enche-o de profundo consolo. Não havia aceito em vão aquele Cristo sábio e amoroso, incompreendido dos colegas. Ao término da exposição, Saulo de Tarso tem o olhar velado em pranto. O bondoso ancião abraça-o comovidamente, atraindo-o ao coração. Saulo, meu filho, diz exultante, bem sabia que não me enganava a respeito do Salvador, que tão profundamente me falou, à velhice exausta, através da luz espiritual do seu evangelho de redenção. Jesus dignou-se estender as mãos amorosas ao teu espírito dedicado. A visão de Damasco bastará para a consagração de tua existência inteira ao amor do Messias. É verdade que muito trabalhastes pela lei de Moisés,
sem hesitar na adoção de medidas extremas na sua defesa. Entretanto, é chegado o momento de trabalhares por quem é maior que Moisés. Sinto-me, porém, grandemente desorientado e confundido. Murmura o jovem de Tarso, cheio de confiança. Desde a ocorrência, noto que estou sendo objeto de singulares e radicais transformações. Obediente ao meu feitio absolutamente sincero, quis começar meu esforço pelo Cristo em Damasco. E, no entanto, recebi dos nossos amigos dali as maiores manifestações de desprezo e ridículo que muito me fizeram sofrer. Repentinamente, vi-me sem companheiros, sem ninguém. Alguns componentes da reunião do caminho consolaram minha alma abatida com as suas expressões de fraternidade, mas não foram bastantes para ressarcir as amargas desilusões experimentadas. O próprio Sadoc, que na infância foi pupilo de meu pai, cobriu-me de recriminações e zombarias. Desejei voltar a Jerusalém, mas, através do quadro da sinagoga de Damasco, compreendi o que me esperava em grande escala, junto às autoridades do Sinédrio e do Templo. Naturalmente, a profissão de rabino não me poderá interessar o espírito sincero, porque, de outro modo, seria mentir a mim mesmo. Sem trabalho, sem dinheiro, acho-me num labirinto de questões insolúveis, sem o auxílio de um coração mais experiente que o meu. Resolvi, então, demandar o deserto e procurar-vos para o socorro necessário. E concluindo a rogativa, com os olhos súplices, revelando as ansiedades tormentosas que lhe povoam a alma, exclama: Mestre amado, sempre enxergastes as soluções do bem, onde minha imperfeição não devassava, senão sombras amargurosas. Amparai meu coração, mergulhado em dolorosos pesadelos. Preciso servir aquele que se dignou arrancar-me das trevas do mal. Não posso dispensar vosso auxílio nesse transe difícil da minha vida. Essas palavras são ditas com inflexão profundamente comovedora. Olhos firmes, embora iluminados de intensa ternura, o generoso velhinho acaricia-lhe as mãos e começa a falar comovidamente. Examinemos tuas dúvidas de maneira particular, a fim de estudarmos uma solução adequada a todos os problemas, à luz dos ensinamentos que hoje nos iluminam. E após uma pausa, em que parece catalogar os assuntos, continua. Falas do desprezo experimentado na sinagoga de Damasco, mas os exemplos são claros e convincentes. Também eu, atualmente, sou considerado como louco pacífico no ambiente dos meus. Em Jerusalém, viste Simão Pedro, vilipendiado por amar os pobres de Deus e dar-lhes acolhida. Vistes Estevão morrer sob pedradas, e que mais? O próprio Cristo, Redentor dos homens, não se furtou aos martírios de uma cruz infamante, entre malfeitores condenados pela justiça do mundo. A lição do Mestre é grande demais para que seus discípulos estejam à espera de dominações políticas ou de altas expressões financeiras em seu nome. Se ele, que era puro e inimitável por excelência, andou entre sofrimentos e incompreensões nesse mundo, não é justo aguardemos repouso e a vida fácil em nossa miserável condição de pecadores. O moço tarcense ouve estas palavras mansas e enérgicas com a alma dolorida, mormente no que se refere às perseguições infligidas a Pedro e no capítulo das lembranças de Estevão, às quais o velho amigo tem a delicadeza de não aludir nominalmente ao verdugo.
a respeito das dificuldades que dizes experimentar depois dos sucessos de Damasco, prossegue Gamaliel serenamente. nada mais justo e natural a meus olhos experimentados nos problemas do mundo. Nossos avós, antes de receber o maná do céu, atravessaram tempos sombrios de miséria, escravidão e sofrimento. Sem as angústias do deserto, Moisés jamais encontraria na rocha estéril a fonte de água viva. E talvez ainda não tenhas meditado melhor nas revelações da terra prometida. Que região seria essa, se guardando a compreensão mais vasta de Deus, descobrimos em todos os pontos do mundo mananciais de sua proteção? Há tamareiras frondosas e amigas, medrando nos areais ardentes. Essas árvores generosas não transformam o próprio deserto em caminhos abençoados, cheios do pão divino para matar nossa fome? Nas minhas reflexões solitárias, cheguei à conclusão de que a terra prometida pelas divinas revelações é o Evangelho do Cristo Jesus. E a meditação nos sugere comparações mais profundas. Quando os nossos ancedentes mais corajosos trabalhavam por conquistar a região privilegiada, numerosas pessoas tentavam desanimar os mais pertinazes, asseverando que o terreno era inóspito, que os ares eram insalubres e portadores de febres mortais, que os habitantes eram intratáveis, devoradores de carne humana. Mas Josué e Caleb, num esforço heróico, penetraram a terra desconhecida, venceram os primeiros obstáculos e voltaram dizendo que dentro da região manavam leite e mel. Não temos aí um símbolo perfeito? A revelação divina deve referir-se a uma região bendita, cujo clima espiritual seja feito de paz e luz. Adaptarmos-nos ao Evangelho é descobrir outro país, cuja grandeza se perde no infinito da alma. A nosso lado permanecem aqueles que tudo fazem para nos desanimar na empresa conquistada. Acusam a lição do Cristo de criminosa e revolucionária. Enxergam no seu exemplo intuitos de desorganização e de morte. Qualificam um apóstolo como Simão Pedro de pescador presunçoso e ignorante, mas pensando naquela estupenda serenidade com que Estevão entregou a alma a Deus, vi nele a figura do companheiro corajoso e digno, que voltava das lições do caminho para nos afirmar que na terra do Evangelho, a fonte do leite da sabedoria e do mel do amor divino. É preciso, pois, marchar sem repouso e sem contar os obstáculos da viagem. Procuraremos a mansão infinita que nos seduz o coração. Gamaliel faz uma pausa em suas expressões amigas e altamente consoladoras. Saulo está admirado. Aquelas comparações tão simples, aquelas deduções preciosas do estudo da antiga lei com relação a Jesus, deixam-no perplexo. A sabedoria do ancião renova-lhe as forças. Alegas tua estranheza. Continua o venerando amigo, enquanto o jovem o fixa com interesse crescente. Com a mudança de profissão e a falta de dinheiro para as necessidades mais imediatas. Entretanto, Saulo, basta meditar um pouco na realidade dos fatos para que vejas claramente. Um velho como eu está na situação de Moisés, contemplando a terra prometida, sem poder alcançá-la. Mas quanto a ti, é preciso convir que estás ainda muito moço. Podes multiplicar as energias com o adestramento de tuas forças e penetrar o terreno das aspirações do Salvador a nosso respeito. Para isso, é indispensável simplificar a vida, recomeçar a luta. Josué não poderia ter vencido os óbices do caminho, não só com a leitura dos textos sagrados, ou com os favores de quantos o estimavam. Certamente manipulou instrumentos rudes, aplainou estradas onde havia abismos, à custa de esforços sobre-humanos. E que me aconselhais nesse sentido? Interroga o rapaz, com profunda atenção, enquanto o velho mestre faz longa pausa. Quero dizer que conheço teu pai, bem como sua situação de abastança.
Naturalmente, nas suas expressões de afeto, não se negaria a te prestar todo o auxílio nesta emergência. Mas seu pai é humano e pode ser chamado amanhã à vida espiritual. Seu amparo, portanto, seria valioso, mas não deixaria de ser precário, se não cooperasses com teu esforço próprio na solução dos teus problemas. E vives numa fase em que todo trabalho enérgico se faz indispensável. Examinada a questão de família, vejamos tua condição profissional. Até agora foste rabino da lei, preocupado com os erros alheios, com as discussões da casuística, com a situação de evidência entre os doutores. Ganhavas dinheiro na vigilância dos outros, mas Deus te chamou à verificação dos próprios desvios, como chamou a mim mesmo. A terra prometida desenha-se aos nossos olhos. É preciso vencer os obstáculos e marchar. Como doutor da lei, isso não mais te será possível. Então é necessário recomeçar a tarefa, como um homem que procurava inutilmente o ouro no lugar onde ele não existia. O problema é de trabalho, de esforço pessoal. O moço de Tarso demora o olhar úmido de emoção no velho generoso e exclama: Sim, agora compreendo. Que aprendestes na infância antes da posição conquistada? Pergunta o ancião previdente. Consoante os costumes da nossa raça, meu pai mandou-me aprender o ofício de tecelão, como sabeis. Não podias receber das mãos paternas dádiva mais generosa. Acrescenta Gamaliel, com um sorriso sereno. Teu pai foi previdente, como todos os chefes de família do povo de Deus, procurando afeiçoar tuas mãos ao trabalho, antes que o cérebro se povoasse de muitas ideias. Está escrito que devemos comer o pão com o suor do busto. O trabalho é um movimento sagrado da vida. Fazendo um intervalo, como que procurando refletir mais profundamente, o velho mentor da mocidade farisaica volta a dizer: Foste humilde tecelão, antes de conquistares os títulos honoríficos de Jerusalém. Agora que te candidatas a servir ao Messias na Jerusalém da humanidade, é bom que voltes a ser modesto tecelão. As tarefas apagadas são grandes mestras do espírito de submissão. Não te sintas humilhado, regressando ao tear que nos surge presentemente, qual amigo generoso. Aliás, estás sem dinheiro, sem recursos materiais. À primeira vista, considerando tua situação de realce no mundo, seria justo recorrer a parentes ou amigos. Mas não estás doente nem envelhecido, tens a saúde e a força. Não será mais nobre convertê-las em elemento de socorro a ti mesmo? Todo trabalho honesto está selado com as bênçãos de Deus. Ser tecelão, depois de ter sido rabino, é para mim mais honroso que descansar sob os títulos ilusórios conquistados no mundo onde a maioria dos homens ignora o bem e a verdade. Saulo compreende a grandeza dos conceitos e, tomando-lhe a mão, beija com profundo respeito, murmurando: Não esperava de vós senão essa franqueza e essa sinceridade que iluminam meu espírito. Aprenderei de novo o caminho da vida, encontrarei no ruído do tear os estímulos brandos e amigos do trabalho santificante. Conviverei com os mais desfavorecidos da sorte, penetrarei mais intimamente nas suas amarguras de cada dia, em contato com as dores alheias, hei de saber dominar meus próprios impulsos inferiores, tornando-me mais paciente e mais humano. Tomado de grande alegria, o sábio velhinho acaricia-lhe os cabelos, exclamando emocionado: Deus abençoará tuas esperanças. Longo tempo ficam em silêncio, como desejosos de prolongar indefinidamente aquele instante glorioso de compreensão e harmonia. É Saulo quem, denotando no olhar as muitas preocupações íntimas,
quebra o silêncio, dizendo receoso: Pretendo retomar o ofício da primeira idade, mas estou sem dinheiro para a viagem. Se possível fosse, exerceria a profissão aqui mesmo, em Palmira. Fala hesitante, deixando perceber ao venerável amigo a vergonha que experimenta com o fazer-lhe essa confissão. Como não? Obtempera Gamaliel solícito. Considero que as dificuldades da volta não seriam pequenas. Entretanto, não incluo nos obstáculos os problemas do dinheiro, porque, de qualquer forma, poderíamos obtê-lo para as despesas mais urgentes. Refiro-me simplesmente aos perigos da situação que passou. Acho justo que regresses a Jerusalém ou a Tarso, plenamente integrado nos teus novos deveres. Toda planta é frágil quando começa a crescer. As tricas do farisaísmo, a falsa ciência dos doutores, as vaidades familiares poderiam abafar a semente gloriosa que Jesus te lançou no coração ardente. O rebento mais promissor não se desenvolverá se o cobrirmos de detritos e lama. É bom que voltes ao berço, aos nossos companheiros e à família, como árvore frondejante, honrando a dedicação do divino cultivador. Mas que fazer? Torna Saulo preocupado. O antigo mestre reflete um instante e esclarece. Sabes que as zonas do deserto são grandes mercados dos artigos de couro. O serviço de transportes depende inteiramente dos tecelões mais hábeis e dedicados. Assim compreendendo, meu irmão estabeleceu diversas tendas de trabalho nos oásis mais distantes para atender às necessidades do seu comércio. Conversarei com Ezequias a teu respeito. Não direi que se trata de um grande chefe de Jerusalém, que pretende exilar-se por algum tempo, não pelo receio de envergonhar teu nome ou tua origem, mas por julgar útil que proves a humildade e a solidão no teu novo caminho. As considerações convencionais poderiam perturbar-te agora que necessitas exterminar o homem velho a golpes de sacrifício e disciplina. Compreendo e obedeço em meu próprio benefício, Murmura Saulo com atenção. Aliás, Jesus exemplificou tudo isso, permanecendo em nosso meio sem que o percebêssemos. O moço tarcense põe-se a meditar na elevação dos alvitres recebidos. Iniciaria uma existência nova. Tomaria o tear com humildade. Alegra-se ao recordar que o mestre não desdenhara por sua vez o banco de carpinteiro. O deserto lhe proporcionaria consolação, trabalho, silêncio. Ganharia não mais o dinheiro fácil da admiração indevida, mas os recursos necessários à existência, com o subido valor dos obstáculos vencidos. Gamaliel tem razão. Não é lícito rogar o favor dos homens, quando Deus lhe há feito o maior de todos os favores, iluminando-lhe a consciência para sempre. É verdade que em Jerusalém havia sido cruel verdugo, mas contava apenas 30 anos. Buscaria reconciliar-se com todos a quem havia ofendido no seu rigorismo sectário. Sentia-se jovem, trabalharia para Jesus enquanto lhe restassem energias. A palavra carinhosa do ancião vem arrancá-lo das profundas cismas. Tens o Evangelho? Pergunta o velhinho com bondoso interesse. Saulo mostra-lhe a parte fragmentária que traz, explicando-lhe o trabalho que teve em Damasco para copiá-la dos manuscritos do generoso pregador que lhe curara a cegueira repentina. Fim da parte 1. Ave Jesus, Deus seja conosco.